Vamos à nossa revisão do primeiro bimestre, ou chamado também primeiro corte temporal em geografia. Olha a primeira coisinha, sobre o processo de industrialização. Ele ocorreu de forma diferente, conforme os locais e os períodos históricos de sua manifestação. A industrialização clássica foi típica de países desenvolvidos, esses países desenvolvidos. Principalmente, a gente dá um destaque para os europeus, né, como a Inglaterra e a França. Terceiro ponto, o processo de industrialização dos países subdesenvolvidos ocorreu diretamente influenciado pela intervenção das empresas multinacionais. Quarto ponto, subir aqui um pouquinho para vocês. A industrialização do tipo planificada ocorreu nos antigos países de economia socialista ou centrada no poder do Estado. Então, essa economia planificada, ela aconteceu nesses países socialistas ou países que tinham uma intervenção muito grande do Estado. Outro ponto importante da industrialização. Quais são os fatores que determinam a localização das indústrias? Ou seja, por que uma indústria vai para um local? Primeiro, presença de matérias-primas e recursos naturais, de preferência de forma imediata. Aí a liberação de leis ambientais menos rígidas, né, são fatores que também atraem as indústrias. Segundo ponto, disponibilidade de mão de obra abundante e barata. Ou seja, você tem muita gente, e aí você acaba tendo muito desempregado, e aí você tendo esse exército de reserva industrial, é muito bom para a indústria, porque ela pode pagar baixos salários, e ter gente disponível para trabalhar à vontade para ela. Terceiro ponto, incentivos oferecidos pelos governos, isenção de impostos, doação de terras e outros incentivos que os governos podem dar para tentar atrair as empresas para seus locais. Quarto ponto, rede de transporte prático e eficiente. Ou seja, eu tenho que ter uma forma de escoar minha produção. Não adianta eu ter tudo isso, produzir e não tenho como transportar. Então, quando eu tenho ferrovias, rodovias, eu tenho portos, isso tudo auxilia no processo de escoar, de distribuir o produto produzido. Nós precisamos também, para a implantação da indústria, do mercado consumidor amplo e acessível. Eu tenho gente para consumir aquilo que eu estou produzindo. Sexto ponto, fontes de energia que garantam a produção. Tendo apagão, tendo o fornecimento da energia de forma não contínua, tudo isso atrapalha a indústria. Sétimo, presença de indústrias complementares ou de apoio. Já pensou em indústria que precisa de uma peça e essa peça tem que vir de um outro país? Então, o ideal é que você tenha mão de obra especializada, você tenha indústrias de apoio que auxiliem na manutenção dos equipamentos daquela indústria. E algumas indústrias precisam desse oitavo tópico aí. Proximidade com centros de pesquisa, universidades. Interessante que no início do processo de industrialização havia um total incentivo para que as universidades fossem públicas, para que o governo incentivasse pesquisadores. Agora o capital exige que tudo seja privatizado e que as universidades públicas, fechem suas portas e fiquem tudo privada. Ou seja, enquanto foi bom para eles, ótimo. Agora que é o interessante que tenha lucro também com esse centro de pesquisa, incentiva-se o sucateamento das universidades. É um ponto para nós começarmos a pensar e questionar. Vamos falar da DIT, o DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Os países desenvolvidos, na Divisão Internacional do Trabalho, os países desenvolvidos sempre foram os responsáveis por exportar os produtos industrializados, com maior nível tecnológico, enquanto os subdesenvolvidos fornecem a matéria-prima e produtos primários, ou seja, os países ricos vendem os produtos que têm maior valor agregado, exigindo tecnologia, produtos mais caros, e os países pobres vendem os produtos mais baratos para que esses ricos possam produzir e vender para nós. Vendemos barato para eles, compramos produto caro deles. Outro ponto, a Divisão Internacional do Trabalho esteve em sua forma
na formação dela, relacionado com a colonização, quando as sociedades colonizadas forneciam produtos primários para as metrópoles e recebiam produtos manufaturados. Ou seja, nós vendíamos, plantávamos, colhíamos e vendíamos o algodão baratinho e comprávamos tecidos, né, caríssimos. A divisão econômica do planeta em norte e sul, norte rico e sul pobre, é uma expressão da divisão internacional do trabalho. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado é que não há conferências internacionais para se definir o que cada país deve produzir, salvo em alguns pequenos acordos no âmbito da Organização Mundial do Comércio e no contexto de determinados blocos econômicos. Então, essa coisa de existir uma organização em que ela vai decidir o que será feito, né, com a divisão do trabalho, isso aí não existe, tá certo? Essas conferências internacionais anuais, elas não existem, ok? Durante o período da Guerra Fria, que foi a partir da década de 60, né, que foi um período em que havia uma divisão bem clara entre países socialistas e capitalistas, e havia essa guerra velada, uma guerra de ideologia, de propaganda. Como era a regionalização do mundo? Bom, o mundo era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Estranho isso, né? 3 mundos dentro de um mundo só. Mas era assim que eles viam o mundo. O primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos ou os ricos. O segundo mundo eram os países socialistas, esses que falamos anteriormente da economia planificada, maior intervenção do Estado na economia. E no terceiro mundo eram os países capitalistas, subdesenvolvidos ou pobres. Foi após o final da Guerra Fria que essa regionalização passou a ser ultrapassada, não mais usada a nível global, sendo outro critério considerado, pelo qual os países foram categorizados em um novo regionalismo. Os países são agora divididos em desenvolvidos ou subdesenvolvidos. E ainda entra países em desenvolvimento. São novos termos para velhos problemas. Observe essa frase. A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema mundo de todos os lugares de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. Quando o cidadão cita aqui em graus diferentes, o que ele quer dizer com isso? Bom, ele está dizendo para nós que a difusão e o alcance do processo de globalização econômica e política foi desigual. Ela primeiro ocorre nos países ricos, esses que têm mais tecnologia, têm uma política econômica muito mais robusta, primeiro nesses países. Só depois é que essa globalização chega até os países pobres. Então é uma globalização que tem esse grau diferente porque ele tem uma difusão e alcance de forma desigual. Primeiro para os ricos e só depois para os pobres. Podemos dizer que nós temos 3 tipos de indústrias. A indústria de base, indústria de bens duráveis e indústria de bens não duráveis. O que são essas indústrias de base? São aqueles tipos de indústrias que fabricam os chamados bens de produção, isto é, aqueles produtos que não são consumidos pelas pessoas. Então, produtos que não são consumidos pelas pessoas, mas empregados por outras indústrias para a fabricação de mercadorias. Podem ser máquinas industriais ou matérias-primas transformadas, tais como alumínio, ferro, entre outros. Inclui-se aí, portanto, as chamadas indústrias extrativas, ou seja, aquelas que atuam no processo de refinamento ou transformação de matérias-primas recém-extraídas, tais como o petróleo e todos os minérios. A indústria de bens duráveis são as indústrias que atuam na fabricação de produtos não perecíveis, isto é, que possuem uma grande vida útil, como os automóveis, os eletrodomésticos, entre outros. É lógico que nós temos que lembrar aqui que nós temos algo que chamamos de obsolescência programada, produtos que são feitos cada vez para durarem menos, assim fazendo com que a indústria tenha um dinamismo maior. Porém, nós temos um consumo exagerado de matéria-prima e uma produção de lixo, né, descontrolada. Terceiro,
Indústria de bens não duráveis são as que produzem mercadorias perecíveis, ou seja, que são rapidamente consumidas, a exemplo dos alimentos, dos vestiários e outros, dos vestuário e outros. Então nós temos aí esses 3 tipos de indústria: indústria de base, bens duráveis e bens não duráveis. Agora, pessoal, de posse desse resumo, vocês vão entrar na plataforma e vão fazer as atividades de hoje. Bom trabalho!